Medo e delírio em Curitiba, gente. Polícia Federal na porta da 13ª Vara de Curitiba. Sim, isso aconteceu hoje. Ministro Dias Toffoli, do STF, ordenou diligências para busca e apreensão de arquivos da antiga Vara de Sérgio Moro no âmbito das operações que ocorreram por lá. Operações essas que hoje já estão comprovadas que eram operações escusas, operações ilegais e operações com um claro viés de favorecer a desestabilização do país e ao golpe de Estado que ocorreu contra Dilma Rousseff em 2016, gente. Vamos ler a notícia primeiro, depois eu vou comentar com vocês um pouco mais. PF realiza operação devastadora para Moro na 13ª Vara de Curitiba por ordem de Dias Toffoli. Notícia lá da Fórum. Toffoli determinou a operação após a 13ª Vara se negar a fornecer informações sobre processo instaurado a partir de denúncias feitas por Tony Garcia, que acusa Moro de ter conduzido investigações ilegais e clandestinas no caso Banestado. O Tony Garcia se tornou um ator relevante nessa história porque ele foi deputado, né, deputado estadual do Paraná, e ele, após, né, a libertação do presidente Lula e o início dos processos aí que acusam a parcialidade do Sérgio Moro, ele começou a vir a público falar e denunciar, e também, claro, foi à justiça para apontar tudo o que foi feito com ele pelo juiz, ex-juiz da 13ª Vara, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, ex-Sérgio Moro. Não é ex, ainda é o Sérgio Moro. Agentes da PF, cumprindo ordens do ministro Dias Toffoli do STF, realizaram, nesta quarta-feira, uma operação de busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Operaram na vara, gente. Segundo fontes ouvidas pela Fórum com conhecimento sobre o caso, a ação seria devastadora para o senador e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, União Brasil, um dos principais pivôs do lawfare que levou à prisão de Lula por 580 dias na superintendência da PF da capital paranaense. Toffoli determinou a operação após a 13ª Vara se negar a fornecer informações sobre o processo instaurado a partir de denúncias feitas pelo empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia, que acusa Moro de ter conduzido investigações ilegais e clandestinas quando era responsável pelos processos do caso do Banestado. E aqui, uma efeméride também sobre Tony Garcia, que ele é o mesmo cara também que denunciou a festa da cueca, né? Quem não lembra da festa da cueca? Ele falava que envolvia juízes, desembargadores, procuradores, enfim, todo um rolê aí da elite curitibana e trocava informações, infiltrava para conseguir informações, cavava a prova, enfim. Ele denunciou sobre também a tal festa da cueca, a lendária festa da cueca. Garcia, conhecido como, aspas, agente infiltrado da Lava Jato, afirma ter sido obrigado por Moro a realizar gravações ilegais em 2004, quando firmou um acordo de delação premiada após ser preso por fraudes ligadas ao consórcio nacional Garibaldi. Segundo o ex-deputado, o então juiz teria instruído ele a espionar autoridades que possuíam foro privilegiado, entre elas o ex-governador Beto Richa e ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Pesado, hein? Pesado. De acordo com Garcia, parte das provas que podem comprovar essas acusações estariam arquivadas na própria 13ª Vara Federal, o que motivou o pedido de diligências. O ministro também determinou que o inquérito continue sob competência do STF, negando o pedido de Moro para que o caso fosse remetido à primeira instância, sob o argumento de que os fatos anteriores são anteriores ao seu mandato parlamentar. As denúncias do agente infiltrado. Esse aqui é a primeira versão de roteiro do agente secreto, que agora ganhou um prêmio em Nova York, inclusive, né? Brincadeira, não é? As acusações de Tony Garcia, que ganhou notoriedade como empresário e político paranaense nos anos 90, vêm sendo analisadas pelo STF desde 2023, quando a corte decidiu abrir um inquérito sobre eventuais abusos cometidos por Moro
e procuradores da Lava Jato. A defesa de Garcia sustenta que ele foi usado como instrumento ilegal do Ministério Público e da Polícia Federal, recebendo ordens diretas do ex-juiz para monitorar políticos e magistrados. Em 2023, Garcia relatou ter colaborado com a Lava Jato por 2 anos e meio, com direito à proteção policial e acesso a recursos da inteligência da PF. Ele também afirmou ter participado de ações de espionagem e chantagem que teriam mirado desembargadores do TRF4, instância responsável por revisar decisões da Lava Jato. TRF4 é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, tá? Ele compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como órgão revisor da primeira instância de Curitiba. Aspas do Tony Garcia. Eu fui agente infiltrado do Ministério Público. Trabalhei por 2 anos e meio com segurança e interceptações à disposição. Me fizeram de funcionário. São as palavras dele. A gravidade das acusações fez com que o caso fosse levado ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e reacendeu o debate sobre o lawfare, uso político do sistema judicial, que marcou o período da Lava Jato. Segundo o advogado e jurista Kakai, ouvido pela TV Fórum, o inquérito aberto no STF com base nas denúncias de Garcia, aspas, pode desestruturar completamente a Lava Jato e abrir caminho para a revisão de antigas delações. Vamos ver. Moro nega. De outro lado, Sérgio Moro nega todas as acusações. Em nota enviada à imprensa, à época, o senador afirmou: a defesa do senador Sérgio Moro não teve acesso aos autos do inquérito instaurado com base em um relato do fantasioso Tony Garcia. Ou melhor, relato fantasioso de Tony Garcia. Não houve qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos atrás que levou à condenação de Tony Garcia por ter se apropriado de recursos de consorciados do consórcio Garibaldi. Como o próprio PGR afirmou, não há causa para a competência do STF no inquérito, já que não há investigação de ato praticado por Sérgio Moro na condição de senador ou ministro. O senador não tem qualquer preocupação com o amplo acesso pelo STF aos processos em que atuou como juiz. Claro que não. Essas diligências apenas confirmarão que os relatos de Tony Garcia são mentirosos. Veremos. Veremos, Moro. Moro na mira da PF, tá? Aqui tem uma outra matéria em continuidade. Entenda a operação determinada por Toffoli na 13ª Vara Federal em Curitiba. Hoje a vara cantou. Para Kakai, o momento pode ser passo crucial para revelar questões gravíssimas sobre o funcionamento da força-tarefa que marcou a história política do país. Nessa quarta-feira, agentes da PF cumpriram ordem expedida pelo ministro Dias Toffoli e começaram a operação de busca e apreensão e recolhimento de documentos relacionados a investigações ordenadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A medida, de acordo com fontes ouvidas pela Fórum, pode ter efeitos devastadores para o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, figura central na engrenagem do lawfare que levou à prisão de Lula por 580 dias na sede da PF em Curitiba e ex-ministro de Justiça de Jair Bolsonaro. Na época, inclusive, aconteceu essa celebração aqui, não sei se vocês lembram, tá? Sérgio Moro, eu te amo! Lava Jato Contagiante a alegria dele. é o novo ministro da Justiça e também ministro da Segurança Nacional. Vambora! É Sérgio Moro! É Sérgio Moro! Eu te amo! Bom, continuando aqui. A ação tem como base o despacho emitido em 6 de outubro
atendendo às solicitações da PF no contexto das denúncias apresentadas por Tony Garcia, que acusa Sérgio Moro de ter conduzido investigações clandestinas relacionadas ao caso Banestado. Os relatos do ex-deputado estadual são o ponto de partida da operação hoje conduzida pela Justiça. Garcia afirma que, sob um acordo firmado com o então juiz, recebeu instruções para cumprir diversas, aspas, missões. Conhecido como agente infiltrado da Lava Jato, o ex-deputado afirma ter sido obrigado por Moro a realizar gravações ilegais em 2004, quando firmou um acordo de delação premiada após ser preso por fraudes ligadas ao consórcio nacional Garibaldi. Segundo Garcia, o então juiz teria instruído a espionar autoridades que possuíam foro privilegiado, entre elas o ex-governador Beto Richa e ministros do STJ. Parte das provas podem comprovar essas ações estariam arquivadas na própria 13ª Vara Federal, que motivou o pedido de diligência, segundo ele. Em sua decisão, Toffoli afirmou: defiro que sejam empreendidas pela autoridade policial as diligências propugnadas, visando autorizar o exame in loco dos processos ali relacionados, documentos, mídias, objetos e afins relacionados às investigações. Em 2023, Garcia relatou ter colaborado com a Lava Jato por 2 anos e meio, com direito à proteção policial e acesso a recursos da inteligência da PF. Ele também afirmou ter participado de ações de espionagem e chantagem que teriam mirado desembargadores do TRF4, instância responsável por revisar decisões da Lava Jato. Aqui tem as aspas dele que a gente já leu. A gravidade das acusações fez com que o caso fosse levado ao CNJ, reacendeu o debate sobre lawfare. Aspas, ele chegou ao Supremo, mas não como queria. No caso, o Sérgio Moro, né? Chegou no Supremo sendo investigado, e não como ministro. Em entrevista ao programa Fórum 11h30 em 17 de outubro, o advogado criminalista não economizou palavras sobre Sérgio Moro. Para o jurista, no caso o Cacai, né? A imprensa brasileira não vem dando a devida atenção à decisão do ministro Dias Toffoli. E nem vai dar. Sabe por quê? Porque o Moro fez, inclusive, media training e mentoria com alguns agentes da mídia tradicional para saber como passar informações, como vazar informações, como mandar conteúdo para a grande mídia, para fazer aquele escândalo midiático da Lava Jato, que foi aquelas chamadas do Jornal Nacional, um duto de esgoto cheio de dinheiro e outras, né? Isso tudo ele foi mentorado, tá? Então a imprensa tradicional não vai falar disso. O ministro do Supremo mandou fazer uma busca e apreensão, e essa busca e apreensão chama-se Sérgio Moro, resumiu Cacai. Para ele, a medida é um passo crucial para revelar questões gravíssimas sobre o funcionamento da Força-Tarefa e marcou a história política do país. Para onde foi o dinheiro dele? Ninguém sabe. A 13ª Vara existe um sumidouro. É muito importante essa busca e apreensão que está sendo feita agora, afirmou. Segundo Cacai, a falta de transparência das movimentações financeiras e processuais daquela vara foi um dos elementos mais obscuros da operação. Ele afirma que a Lava Jato criou um sistema paralelo de poder, com juízes, procuradores e delegados atuando fora dos limites da legalidade. Ele coordenava o que eu chamo de procuradores adestrados e parte da Polícia Federal, disse Cacai. Ele acredita que a decisão de Toffoli abre caminho para uma devassa sobre a real extensão das irregularidades cometidas em Curitiba. É importantíssima uma investigação que pode, de certa forma, mostrar ao Brasil quem realmente eram aqueles que determinavam os destinos do país, afirmou. Vale lembrar que o relatório do Conselho Nacional de Justiça contra Sérgio Moro e assinado pelo juiz Luiz Felipe Salomão, que apontou inúmeras irregularidades nas práticas da Lava Jato. O advogado também ironizou o atual momento político de Sérgio Moro, que deixou a magistratura para virar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e chegou a ser cotado para o posto de ministro do STF, e hoje enfrenta uma série de investigações. Terra plana não gira, ela capota. Além da busca e apreensão, o ex-juiz também é réu em um processo no STF por declarações ofensivas ao ministro Gilmar Mendes. Cacai considera inevitável uma condenação. Aspas, é muito grave um juiz federal que ia comprar um habeas corpus. Mesmo de forma jocosa, isso é inaceitável. Eu acho que ele será condenado, disse. Isso aqui é sobre a piada que Sérgio Moro fez em uma festa dizendo
que alguém iria comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, né? E tem vídeo disso. A consequência política, porém, não o entusiasma. Essa condenação vai torná-lo inelegível, mas eu preferia vê-lo fora da disputa por uma condenação criminal referente à Lava Jato, comentou. Para Cacai, os crimes que marcaram aquele período ainda não foram devidamente apurados. Tem muita coisa na história brasileira da década de 10 para cá que, infelizmente, não vai ser investigada, apurada da forma correta, julgada e condenada, gerada condenação para os envolvidos, tá? Não vai acontecer. Vai acontecer, mas vai ser por outras vias, vai ser por linhas tortas. Deus vai escrever certo por linhas tortas. Bolsonaro não foi preso pelo genocídio da pandemia. Talvez até venha a enfrentar alguma ação em relação a isso, porque o ministro Flávio Dino resolveu reabrir o inquérito da CPI da Covid. Mas ele foi preso pela tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e por aí vai. O que nós queríamos era ele condenado por genocídio, né? Da mesma forma, o Sérgio Moro pode acabar condenado e inelegível por uma coisa quase que frívola, vamos dizer assim, que é uma ofensa ao ministro do STF, que muitos deles fazem diariamente. Mas ele assim vai gerar um efeito esperado, que é o efeito de esse cara estar execrado da política brasileira. Vamos ver. Ele chegou ao Supremo, mas não como queria, provocou. Ele precisa prestar contas sobre o que acontecia na 13ª Vara, completa Cacai. De outro lado, Sérgio Moro nega todas as acusações. Foda-se. Não vou ler de novo essa nota fuleira da defesa do Sérgio Moro. Já li uma vez, é o que me basta. O que realmente me importa disso tudo é saber por onde anda Eric TV e se ele segue comemorando o nome de Sérgio Moro. Eu te amo, Sérgio Moro! Ministro da Justiça! É icônico quando ele beija a boca do Moro no livro, tá? Também Repare. Da Segurança Nacional! Prepara, até agora. Lá, Sérgio Moro! Olha! Ei, da Lava Jato! É o nosso ministro! É o novo ministro da Justiça e da Segurança Nacional! Que festa, hein? Que festa bonita. Eu te amo! Ministro Sérgio Moro! Eu te amo! Sérgio Moro! Eu não consigo não passar isso inteiro quando eu vejo essa história do Sérgio Moro, cara. Ali, ó. Repara, replay no beijinho. Replay no beijinho na boca do Moro, ó. Eu te amo! É o ministro da Segurança Nacional, da Justiça! É ministro Sérgio Moro! Eu te amo! Vamos lá! Muito bom, muito bom. Parabéns pela sketch. Ela faz os nossos dias muito felizes até hoje, Eric TV. Esse vídeo já tem um longo período. Esse vídeo é de 2018, exatamente logo após a eleição e a indicação da equipe de Bolsonaro. Simplesmente o beijo mais hétero da história da nação na boca do fotografado Sérgio Moro na capa do livro da Lava Jato. Agora, tudo depende do que vai sair da vara de Curitiba e que talvez adentre as entranhas de Sérgio Moro. Não estou fazendo nenhuma alusão aqui, não sejam maldosos, tá bom? Eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso tudo. Quero saber se vocês torcem, como eu torço, pela condenação desse energúmeno, desse caipira que se tornou um juiz deslumbrado e que resolveu entregar o país na mão da espionagem estadunidense, porque foi isso que o Sérgio Moro fez. Tá? Deixa o seu like, comenta o que você acha sobre tudo isso. Esse vídeo aqui, ele é um corte da live que a gente faz de segunda a sexta, a partir de 18 horas aqui no canal. Acompanhe se você puder ao vivo, se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder
nenhum conteúdo aqui desse canal. E até a próxima.